Bom, boa noite. Nós estamos aqui com o companheiro Nauan Pataxó, né? Liderança aí da aldeia Caí, né? Da terra indígena Comexatibá, no município de Prado, né? Vamos conversar com ele aqui sobre o processo de demarcação da terra indígena Comexatibá, né? E os recentes ataques aí violentos, né? Que ocorreu aí na aldeia Caí, que resultou aí em dois companheiros aí feridos. Bom, boa noite, Nauan, né? Eu acho que para começar, poderia se apresentar para o pessoal conhecer você? Pronto, eu sou, eu sou, eu sou Chauã Pataxó, né, aqui da terra indígena de Comexatibá, também liderança aqui dessa terra indígena que é composta hoje por 12 comunidades indígenas, né, aqui no município de Prado. Certo. Tchauan, só para. Como é que está o processo aí da terra indígena Comexatibá? Né? A situação, os municípios que compõem, os problemas que tem, só para o pessoal A entender. terra indígena, a terra indígena Comexatibá fica aqui no município de Prado. Abrange uma área no total de 28.000 hectares, né, dentro do município, onde também tem 23% do Parque do Descobrimento sobreposta à área da TI. É uma terra indígena já delimitada e reconhecida pela União, ali em 15 de julho de 2015, né, ela foi reconhecida e delimitada. E, igual eu falei, é uma TI composta aí por 12 comunidades indígenas, né? Hoje ela já passou a fase de contestação, né, dos processos administrativos e está no Ministério dos Povos Indígenas para ser encaminhado para o Ministério da Justiça. Certo. Esse processo está em andamento ou está paralisado? Tem alguma resposta do governo? Está em andamento, o processo está em andamento com as ações, né, feitas pelo governo e pela FUNAI. O processo andou, mas assim, andou em passos lentos, né, por conta que nós já estamos indo para 4 anos de governo e apenas nós conseguimos responder às contestações, né, um GT que a FUNAI criou, que esse GT ficou disposto a cuidar dessas contestações para responder todas. Certo. Uma dúvida, Tchauan. O, essa terra também seria afetada pelo marco temporal? Pela lei do marco temporal, segundo eles, sim, né? Mas para a gente não, porque assim, a terra indígena como é Xatibá, ela é citada em vários documentos históricos que aqui estavam os pataxós, né? Uma referência dessa é a carta do príncipe Maximiliano, não é lá de 1700, onde cita já o povo pataxó aqui em Cumuruxatiba, na passagem dele, entre outros documentos também, muito antes de 88. Então, assim, juridicamente falando, né, historicamente falando, a gente tem muitas comprovações que aqui estava o povo pataxó desde sempre nesse território, inclusive na chegada dos invasores aqui nessa terra, em 1500. Sim. Não, eu coloco isso para que é uma boa parte, acho que, do aumento dos conflitos também pode, né, ter como resultado a aprovação do marco temporal, né? Os Sim, 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 latifundiários aí sim. ficam mais oriçados, né? Mais. É um processo inconstitucional, né? Ele já nasce inconstitucional quando ele não respeita a própria Constituição, que lá está os nossos direitos garantidos, né? Enquanto lei, mas também o direito histórico, né? Porque mesmo com a situação do marco temporal, eles não respeitaram nem a Convenção 69, não teve nenhum.
nenhum estudo, não foi criado nenhum grupo para vir dentro das terras indígenas para fazer esse levantamento mesmo de documentos históricos, né? Mesmo que fosse votada uma lei que é contra a demarcação de terra indígena, mas essa lei ela foi pulada várias fases e foi jogada de cara a tapa ali no Congresso Nacional para ser votada. Não é mesmo com o marco temporal tem duas ênfases, né, que está ali no Congresso e está no STF. Enfim, tem a lei do Congresso que foi aprovada e essa do STF que está aí rolando, né, que precisa ser julgada. Mesmo que ele já julgou inconstitucional, mas essa outra aí do Congresso que foi, até agora nós estamos aguardando. Certo. Já aproveitar esse gancho aí da violência, eu acho que, só para retomar também, pra você comentar um pouquinho da situação de violência que vocês vêm sofrendo aí nos últimos, não nos últimos anos, né? Mas acho que se agravou um pouco nos últimos anos, né? Eu acho que tem até um caso que ficou bastante famoso, né? Que é o assassinato aí do Gustavo, né? De 12 anos, que foi dentro da terra indígena Comexatibá, né? Aí eu acho que a gente, né, houve bastante esse processo de violência aí, né? São várias tentativas. Eu acho que você mesmo já sofreu, né, Chauão? Uma tentativa aí, acho que você até, né, conversou com a gente. Acho que jogaram o carro em cima de você uma vez, né? Eu Sim, acho só para sim, o pessoal sim. entender como é que vem esse processo aí de violência dos latifundiários, que não é de hoje, né? A gente, igual você falou, a gente vem com um processo de violência, não é? De toma da nossa terra e violência física contra nós já há centenas de anos, né? Já há décadas nós estamos aqui e estamos lutando pelo mesmo objetivo, né? Antes a luta, que era do meu avô, entre outros, Abelê, entre outros, era a luta da permanência no território. E hoje a nossa luta é pela conquista do território. Então, assim, teve duas épocas muito complicadas. A primeira época de muitos assassinatos, né? Que eles vieram aqui, tomaram nossas terras e o próprio estado da Bahia passou essas terras para esses latifundiários aqui na região, né? Então, assim, ali nos anos 60, 70, essas terras foram passadas pelo próprio estado da Bahia, né? Que eram terras devolutas da União. Isso está em documentos, né? E assinadas no Rio de Janeiro, nos cartórios do Rio de Janeiro. Então, assim, sem consulta à população tradicional que aqui vivia, né? E do ano 2000 para cá, a gente começou o processo de autodemarcação da terra indígena de Comexatibá, não é? Que assim se denominava o nome de Caí-Pequi. E ali na Barra do Caí, onde foi o primeiro contato com os invasores, nossos antepassados, nós fizemos a retomada da Fazenda Bela Vista, onde fomos expulsos, né, depois de 14 dias, por mais de 100 homens armados, né? Feriram muitos indígenas na época e a gente saiu, fomos jogados dentro da vila de Cumuruxatiba, aquele mesmo retrato que fizeram com o nosso povo na época da madeireira e na época da exploração do minério aqui em Cumuruxatiba, fizeram com a gente em 2000, né? Pegaram nós, jogaram na vila de Cumuruxatiba, né? Muitos de nós feridos, e a partir dali a gente começou a fazer o processo de autodemarcação do nosso território. Primeiro retomamos o Parque do Descobrimento, não é? Ali com a aldeia Caí-Tibá, Alegria Nova, depois veio a aldeia Pequi, e aí depois foi surgindo as outras comunidades. E agora, nos últimos anos, né, que aí pegou tanto a questão da violência, mas também pegou toda a situação da pandemia da Covid-19, que foi tudo ali conjuntado, né? A gente teve aquela triste cena que foi a morte de Gustavo Pataxó, né? Onde chegou dois carros de polícia ali em setembro de 2002, não é? E acabaram matando o Gustavo, carros com milicianos, não é? Dentro, identificados, inclusive julgados e liberados. Então, assim, a gente perdeu ali um jovem,
Pataxó, a primeira morte dentro da terra indígena como é Xatibá sobre a autodemarcação, e depois, logo depois, nós tivemos a morte na terra indígena de Barra Velha de Naui e Samuel, né, também que foram jovens também assassinados também por milicianos. Então, assim, a gente vem sofrendo muitos ataques. Um dos ataques que foi contra mim, né, que eu sofri, foi esse ataque que o cidadão jogou o carro contra a minha moto na estrada, não é? E aí ele bateu na minha perna, ainda eu consegui se livrar, mas passou em cima da moto, isso na presença de vários lideranças. Né? Isso lá em 2002 também. Por conta que os caras, desde sempre, né, querem fechar as nossas praias e fechar nossos acessos. Então, assim, a demarcação, a autodemarcação, além, né, de buscar a terra para produção, para vivência, aqui no território de Prado e de Cumuruxatiba, aqui dentro do município de Prado, a gente tem essa revelia das pessoas fechar os acessos às praias, fechar acesso a mangue, a rios e nos impedir da gente pegar o nosso alimento, né, que é o peixe, é o marisco, um alimento saudável e sustentável para a gente. Então, assim, a gente vem nessa labuta aí e de muita luta, que assim não é uma luta só para nós, é uma luta para toda a população brasileira, porque quando a gente está lutando do bem de todos, que é um acesso a uma praia, que é um bem social, nós estamos lutando em defesa do povo brasileiro. E aí que teve esse episódio, né, de 4 dias atrás aí, que infelizmente a mando aí do tal Matheus Bonfim, que é presidente da Agronex aqui de Tamaraju, apareceu cerca de 60 homens armados aqui, com um grupo chamado Protetores da Terra, né, que ele criou esse grupo e pagaram as pessoas aqui R$ 500 para vir. Isso está em relato de vídeos aí que eu até te mandei. As próprias pessoas estão falando que ele pagou e criou esse grupo, deu camisa, deu bandeira e armaram as pessoas de fuzil, metralhadora, enfim, pistola, várias outras armas e vieram nos assassinar, né? Vieram nos assassinar principalmente a liderança ali por volta das 4h50 da tarde, nós fomos surpreendidos, né, onde eu só pedi mesmo pelo Pai Tupã, né, a Missum, para proteger a gente. Infelizmente, eles me feriram no braço, né, no braço e no ombro, e feriu outro companheiro na cabeça. E naquele momento ali a gente só fez mesmo rezar e pedir, porque a gente não sabe nem como a gente hoje, eu tô aqui falando com vocês, né? Eu não sei como os outros companheiros também estão vivos pela quantidade de disparo de arma de fogo, a quantidade de granadas que eles jogaram na gente, a gente não sabe explicar o porquê nós estamos hoje aqui nessa terra. A gente só sabe que os nossos encantados nos protegeram naquele momento ali, não é? Mesmo com a situação do ferimento que eu tive, mesmo com a situação do ferimento que o outro rapaz, o Paulo Pataxó, teve, não é? A gente estamos aqui para contar a história, mas você pode ter certeza, foi mais um plano de assassinato, né, dessa turma contra o povo Pataxó, o povo indígena, que já vem ali se estendendo desde Gustavo Pataxó. A gente envolve essa turma todo com o assassinato de Gustavo Pataxó até o momento, né, do cacique Vito, todos estão envolvidos. A gente espera que agora, né, depois de muitas provas, né, colhidas, né, testemunhas de falar quem são as pessoas envolvidas, que a justiça tome algum direcionamento contra esses assassinos, esses mandantes de assassinar a população Pataxó, porque assim a gente já não aguenta mais. Ontem uma liderança falou comigo, você foi escolhido para viver, para contar o que você passou, não é? E para esses camaradas ir para a cadeia, né? Infelizmente, o plano de Matheus Bonfim com sua cuja foi de água abaixo. Foi de água abaixo e não deu certo, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui, hoje eu tô ferido, o companheiro está ferido, mas assim, a luta hoje, ela não para, né? Não para.
são pessoas ligadas à Invasão Zero, né, que é esse movimento aí que está em todo o país implantado contra o movimento da luta sobre a terra, não só contra a população indígena, mas contra o MST, contra os quilombolas, enfim. Então, assim, é uma luta que está implantada para assassinar comunidades tradicionais, para assassinar indígenas, para assassinar sua liderança. Né? Então, assim, o que a gente pede é que a justiça tome providência dessa situação, porque não é a primeira vez que acontece, não é ontem mesmo o perito, aquela hora que eu falei com você, o perito ficou surpreendido da quantidade de projéteis de bala, né, que chega a 400 projéteis de bala entre bombas, né, que os caras dispararam na gente. Então, assim, a gente não sabe realmente que foi os encantados que botou a mão em cima e aqueles caras atirando na gente menos de 10, 15 metros, e a gente estamos aqui para contar a história, a gente vendo ele olho a olho, né? E o mais engraçado que eu vendo o Matheus Bonfim no meio dos caras. Né? Ele estava lá no meio dos caras para ver a gente ser morto, e quando ele me identificou, ele mandou os pistoleiros direcionar todo o armamento para o meu lado. Então, assim, na minha frente foi uma chuva de bala de fuzil, rifle, de tudo. E eu falo para você aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, não tô nem acreditando, para falar a verdade para você, eu não tô acreditando ainda que eu estou aqui, porque do que aconteceu naquele momento é inacreditável, né? Se você tivesse no local, para você ver a situação que está onde eu estava lá na casa, você não acredita assim que a gente saiu com vida daquele episódio. É, eu acho que duas coisas. Eu acho que o, esse Matheus, ele tem um, assim, não só ele, né? Ele tá claro que ele tá encabeçando esse movimento Invasão Zero aqui na região, principalmente contra vocês aí, né? Ele é dois, ele é pelo menos que eu acompanho aqui, ele é o que mais aparece. Tem uma rede aí de blogs, né, de rádio que constantemente estão atacando vocês aí, né? Atacando. Acusações aí falsas. E eu acho que ficou claro, acho que também comentar, Shaul, que no vídeo, né, que eu acho que foi interessante isso, a Força Nacional chegou a interceptar, né? Acho que comentar um pouquinho disso daí. A Força Nacional chegou a interceptar o ônibus, né, que o Matheus levou, né, lá levou aí, né, para atacar vocês na aldeia Caí. E Sim, os integrantes do ônibus fala claramente o nome dele, que ele estava dando de 500 a 1.000 reais por pessoa, né, para sim, participar exatamente. dessa Exatamente. atividade aí criminosa. Se você puder Exatamente. comentar um pouquinho. Então, primeiro assim, que é um povo carente, não é? É um pessoal que fez campanha para ele na eleição de 2024, ali no município de Itamaraju. Eles deixaram muito bem claro. Então, era um pessoal ali que já, do bairro Bela Vista de Itamaraju, que já andava encostado ele. Segundo eles, veio a promessa de R$ 500, que eles iam descer aqui para o território para lutar por uma terra que já estava ganha, né? Que ele tinha um documento da terra, essa terra já estava ganha, e segundo a informação deles, que o Matheus Bonfim veio dentro do ônibus com eles de Tamaraju, né? E lá, quando chegou na fazenda de Ernesto, né, que é um dos caras que mexe aqui com fabricação de chocolate, né? Que vende para o mundo inteiro e para o Brasil inteiro aí. Eles fizeram toda a armação, né? Falando que eles tinham que descer para cá, que era para peitar a comunidade indígena. Aí alguns desceram e outros não desceram. É tanto que um vídeo que o motorista faz, ele não desce para cá, né? Onde está sendo disparados vários tiros, e alguns desceram. Tinha mulheres, crianças e tinha homens, mas assim, deixar relatado que eles estavam armados também, né? Eles estavam armados com espingardas, com pistolas, enfim, com vários armamentos pesados também, para nos ferir com foices, enfim. E ele criou esse grupo, né, que é o grupo dos protetores da terra lá, que tava vestido todo de verde, e a outra turma, que era os milicianos, estavam todos de colete à prova de bala e arsenal mesmo de guerra, todos carapuçados para ninguém não ver eles, né? Igual você comentou, né, essa turma, ela veio com a promessa de ganhar de 500 a R$ 1.000 cada pessoa,
mas aí, segundo elas, nem aconteceu, né? Elas falam que nem receberam, que o Matheus Bonfim abandonaram eles, inclusive eles falaram com a gente, né? Quando a polícia interceptou esse ônibus, estava com entre 6 e 8 pessoas dentro, as outras pessoas caíram no mato, e a informação que a gente tem que eles mesmos falaram de manhã, que eles chegaram no município de Itamaraju andando na canela, de Cumuruxatiba e Itamaraju, pelos matos, né? Então, assim, o cara é desumano, né? Trazer o pessoal para aqui, ele falou que não deram alimento para eles, ficaram o dia todo com fome, sem se alimentar, e quando foi à tarde foram forçados a descer cá para poder nos matar, não é? Então, assim, isso é muito triste. A Força Nacional interceptou, não é? Aí depois queria que liberasse o veículo também para seguir, onde também a gente não aceitamos o que eles falaram, e por orientação também da FUNAI, né? A FUNAI tinha ligado já para a Polícia Federal, e a polícia tinha falado que era para só liberar quando eles estivessem aqui dentro da aldeia para ouvir todos que estavam no ônibus, e assim foi, né? O ônibus ficou aqui na comunidade, pernoitou até o outro dia, né? Foi oferecido alimento, água para eles, e aí eles aguardaram a Polícia Federal chegar até fazer o depoimento de todos, onde ali eles falaram tudo que eles sabiam, né, sobre o Matheus Bonfim, enfim, sobre os envolvidos. Ótimo. Uma pergunta. Quando você fala miliciano, pelo menos que eu acompanho aqui, tem muito envolvimento da polícia, né? Dos policiais com a pistolagem, né? Os fazendeiros constantemente se utilizam da polícia para atacar, né, os índios. Acho que no caso do Gustavo Pataxó foi assim, né? Eu acho que teve outros locais também. Até o, os dois meninos que você falou que foi assassinado na Não, isso, BR. Samuel. Isso, Isso, né? Tinha envolvimento de policial, né? Eu me lembro também no caso do Bacurau também tinha envolvimento de policial que sim, metralharam a sim. casa dele lá, né, em Montinho. Então, acho que se você puder falar um pouquinho disso daí, porque eu vou comentar, eu acompanho o caso aqui, a situação. Às vezes o governo do estado também é muito omisso nessa parte, né? Claramente a gente vê o envolvimento das forças policiais, né? Se você for atrás de um, da, de delegado, né? Isso daí tem sempre um ataque contra os índios, né? Aí eu acho que se você puder comentar um pouquinho. Então, isso, a questão da milícia na Bahia já é histórica, né? Contra o povo indígena, a população tradicional. Quando você pega histórias recentes, como o Fogo de 51 ali na aldeia Barra Velha, aldeia Mãe Barra Velha, foi um ataque das capitanias de Minas Gerais, Prado, Porto Seguro, contra o povo indígena. Quando você pega outros relatos, né, de violência contra a população pataxó, sempre vai ter milicianos no meio nos atacando. E assim não foi diferente. E assim, a gente fala com provas, né? Porque assim, a própria polícia de investigação identificou as pessoas que estavam envolvidas. Inclusive, quando esse camarada jogou o carro em cima de mim, né? Que os caras vieram armados para cima e colocou a pistola na minha cabeça, colocou na cabeça da outra liderança Daro e dos outros, os caras eram todos policiais identificados, aqui de Prado e outro lá próximo de Salvador, da região de Canavieiras. Então, assim, são milicianos identificados. O Estado, ele vem, claro, sendo omisso na situação da segurança contra a população indígena, não é? E a gente vem cobrando isso, porque também nós temos nossas representatividades dentro do governo do estado da Bahia, né? Porque assim, a situação da milícia, ela é um vírus implantado que ela veio crescendo e hoje praticamente perdeu o controle, né? De você ter
não é? As capitanias, você tem ali os comandos, onde não tem o controle, onde você não tem uma formação de militares para trabalhar com comunidade tradicional. Então isso aí pesa, não é? Mas hoje, assim, a gente hoje, pelo menos, a gente já conseguiu identificar quem são os policiais. Então, assim, pelo menos, isso a gente já consegue hoje. Igual nesse ataque que aconteceu há 4 dias atrás, lá estavam eles, né? A gente, só de você olhar para os caras, você sabe que os caras são milicianos, que estão ali sendo pagos para nos matar, né? E quando sai dali, usam fardas. Né? Claro que nós estamos falando de pessoas mau caráter que tem dentro da instituição, né? Porque não leva o nome da Polícia Militar, que claro que tem policiais honestos, tem policiais que faz o seu trabalho, né? Assim como outra profissão, mas infelizmente a gente tem essas pessoas que são assassinas, né? Que ganham por fora de fazendeiros, entre outros, para vir assassinar a população indígena. Certo. E já, só mais uma última pergunta, para você relatar como é que está a situação aí, né? Se está tranquila, se os milicianos continuam rondando aí a aldeia. Você relatou, né, que até os latifundiários estão usando até avião, né, para monitorar né, as aldeias, as retomadas. Exatamente. Hoje a gente tem assim, a gente tem algumas fazendas aqui que chama Fazenda Restaurante Glória. Você pode até pegar no Google Maps e olhar, Restaurante Glória, Fazenda Paraíso, né, e Fazenda Rio do Caí aqui, que essas pessoas eles já entraram já há um mês atrás com interdito proibitório contra mim, contra a liderança Dário, contra a nossa associação, entrou com interdito proibitório contra o nosso povo. E essas fazendas, elas estão cheias de pistoleiro. O próprio motorista do ônibus, ele falou com a gente, ele falou que ele passou em todas as fazendas pegando pistoleiro e lá estava cheio de homens armados. Mas isso a gente já vem sabendo de relatos desde antes, que a gente tem fotos desses caras que estão tudo armados lá, né? Mas mesmo assim, a justiça não age. Então, assim, as fazendas circunvizinhas, quando eu falo circunvizinha, eu não falo longe não, viu? A 500 metros, 600 metros, 1 quilômetro, estão todas cheias de milicianos, todas cheias de pistoleiros fortemente armados. Estão lá, né, com suporte de aeroporto, com suporte de aviões, todo momento para trazer armamento, para trazer de outros estados esses caras. E nós estamos aqui a mercê, né? Nós estamos a mercê, que você vê, mesmo com a Força Nacional presente, os caras veio, nos atacou, eles me feriram, vieram para me matar mesmo, né? Porque eu era um dos alvos desses caras. Eles queriam me matar, né? Para poder fazer comemoração. Então, assim, a gente hoje nós estamos numa situação muito complicada, porque todo momento esses caras estão passando em frente à comunidade, estão passando em frente à aldeia, né? O pessoal fala que a força fala que não pode estar parando e a gente conhece os caras, conhece essas pessoas que querem nosso mal. E a gente toma aqui, né? Nós estamos hoje na mão de Deus mesmo, na mão dos encantados, na mão de Nyamsum, né? E assim só pedir mesmo para nos guardar que a situação aqui em Kumexatibá não tá fácil não. Não tá fácil não. A gente sabe que todos esses pistoleiros que correram, eles estão nas fazendas. O pessoal que veio com o grupo que vieram de verde, o pessoal eles foram embora, mas os pistoleiros, igual o motorista do carro comentou, era várias caminhonetes, eram muitos carros cheios de homem armado. Ele me falou, desceu muito carro com homem armado, então esses caras estão dentro das fazendas, não é? Estão aqui para nos atacar. Se o governo não tomar providência, né? Se a FUNAI não tomar providência, o Ministério dos Povos Indígenas não vir até o território, inclusive que aqui também eu faço uma cobrança para as autoridades estar aqui no território, depois de tudo que aconteceu, né? Para pelo menos estar presente. Eu faço essa cobrança aqui, porque assim, hoje eu estou falando com você aqui, amanhã eu não sei se eu estou falando, amanhã eu não sei se tem um parente que não esteja aqui com a gente, porque essa é a realidade de hoje. Né? Se eu falasse aqui com você que estava tudo bem, eu estaria mentindo. Eu estaria mentindo porque, assim, a gente sabe que todas as fazendas aqui circunvizinha estão cheias de pistoleiro com armamento de guerra. Eles estão com armamento que nem a polícia
eles estão com armamento que nem a polícia utiliza. Eles estão com aqueles fuzis, eles estão com aqueles fuzis de derrubar helicóptero que vaza três, quatro paredes, que eles atiraram na casa lá e vazou três, quatro paredes com fuzil. Tá lá para todo mundo ver. Então, assim, a gente pede, não é tanto o apoio das autoridades também, quanto o apoio da população, porque nesse momento aqui está sendo muito difícil para a gente. Certo. Bom, Xamã, eu acho que já temos bastante informação. Queria agradecer você aí pela disposição, pelo apoio, né? Desejar aí muita força aí na luta e conte com a gente aí no que precisar, né? Denunciar tudo, pode entrar em contato que a gente vai estar colocando aqui na nossa imprensa. Tá bom, companheiro? Eu que agradeço, viu, Renato? Assim, agradeço pela oportunidade de estar aqui, também desse espaço que você abriu para a gente fazer essas denúncias, né, para a gente estar falando. Eu acho muito importante hoje o caminho das redes sociais, né, assim como eles todo momento estão colocando fake news contra a gente, porque esse é o papel de Matheus Bonfim, enquanto presidente da Agronex, fazer fake news na internet todo tempo, fazer montagem de vídeo para tentar nos criminalizar, e nós estamos aqui para trazer a verdade, nós estamos aqui para trazer testemunhas falando contra eles. Então, assim, agradecer muito, viu, esse canal, agradecer muito a você que sempre teve junto da gente da luta indígena, da luta Pataxó, e se não fosse vocês, assim, com apoio, né, com companheirismo, seria muito mais difícil aqui para a gente enfrentar essas pessoas, e para a gente hoje está dentro do nosso território, mas só agradecer você mesmo aqui por trazer a gente esse espaço para falar um pouquinho da nossa luta e do nosso sofrimento que nós estamos tendo hoje aqui no extremo sul da Bahia, na terra indígena Comaxatibá, no município de Prado. Tá, já então. Obrigado, viu, Xamã? Muito obrigado, viu? Uma boa Tamo junto noite. aí, qualquer coisa também. Tamo Valeu, junto. Um abraço. valeu.